Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita. Aqui estamos para a mensagem de hoje, das 7h30 da noite. A todos que nos ouvem, desejamos muita paz. Com a população em quarentena por conta do coronavírus, mudamos completamente o nosso comportamento. Estamos literalmente vivendo entre quatro paredes. Há poucos dias, muitos reclamavam do estresse do dia a dia. Agora que todos estamos em casa, precisamos evitar o estresse, por não ter o que fazer e o medo da morte com o agravamento da pandemia que se abateu no mundo inteiro. Vamos, portanto, utilizar o tempo com atividades prazerosas, boas leituras, assistir filmes, conversar e se divertir com os familiares, fazer tarefas domésticas que antes não dispunhamos de tempo e, principalmente, reservar alguns momentos para orar e meditar. Nestes tempos difíceis, vamos respeitar as leis e as recomendações sanitárias e não esquecer a solidariedade. Tenhamos pensamentos no bem e nas forças vivas que movimentam o universo, exaltando sempre os valores do ser. Bom, a nossa mensagem de hoje é sobre o enfrentamento da doença e da dor, de um depoimento do médico e espírita Paulo César Frutuoso. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama. Como estão percebendo, já não estou falando sozinho, né? E essa paciente com câncer de mama, que eu tinha feito uma cirurgia radical, passado algum tempo, desenvolveu múltiplas metástases ósseas. Nada a fazer. Dar um atendimento paliativo. E aí eu conversei com ela e a levei a uma dessas reuniões de materializações. Nesse dia, quem saiu da cabine materializado foi um médico chamado João Pedro. É o líder dos médicos que atuam no Lar de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Ele saiu materializado da cabine e foi até o leito aonde estava a paciente. Na cabeceira desse leito, eu estava sentado. E ele começou a fazer jorrar a luminescência do seu corpo sobre o corpo da paciente e também da luminescência de um aparelho que ele trazia em suas mãos. Isso está descrito em algum livro meu. Eu acho que é Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Em determinado momento, esse médico começou a conversar com outro médico que não estava materializado, mas nós ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe, não há necessidade de gastar energia para materializar o corpo inteiro. Se a laringe não estiver solidificada, se não estiver iluminada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Isso, para mim, é outra curiosidade científica terrível. Vocês estão ouvindo a minha voz porque o ar que está vindo nos meus pulmões está fazendo vibrar as cordas vocais da minha laringe. Se a entidade não está completamente materializada, tão somente a sua laringe, que meio de vibração estará sendo utilizado para fazer vibrar as cordas vocais dessa laringe materializada? Não sabemos. E as duas entidades estavam, então, conversando fluentemente em inglês. Era tão rápido a comunicação entre as duas entidades que eu não conseguia quase acompanhar nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu aqui, sentado na cadeira, em silêncio, eu nunca me dirigi à entidade, a não ser quando a entidade se dirigisse a mim, aí que era difícil eu ficar calado. Eu
raciocinava comigo: o que pode haver de tão maravilhoso como uma paciente com câncer de mama e metástase em todo o esqueleto? Calado. Raciocinem comigo. Eu estava naquele momento vendo 4 dos mais raros e fantásticos fenômenos descritos pela ciência espírita e mediúnica: a materialização do espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e a xenoglossia, quando a entidade fala em línguas desconhecidas pelo médium. 4. Calado. A primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederico: Frederico, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro e a outra entidade que se manifestava por voz direta tanto elogiavam? Resposta: a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. Tudo que a medicina tinha a oferecer, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo uma grande contribuição e benefício à evolução do seu espírito. Que isso sirva de lição a todos nós. Em algum momento da nossa encarnação, nós passaremos por um momento de dificuldade, de doença, ou então de doença de algum ente querido, de algum amigo. Lembremos desse ensinamento. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Naquele momento, eu estava vendo 4 dos mais raros e fantásticos fenômenos mediúnicos descritos pela ciência espírita. Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita.